Hoje não tem outro jeito, vamos abrir esta edição diretamente dos Estados Unidos para falar com Eliseu Caetano, porque é de lá que vieram várias medidas que impactam o Brasil, seja de maneira coletiva ou individual, quando falamos do ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos começar pelo tarifaço. Eliseu Caetano, conta pra gente de que maneira que Trump trouxe essa decisão e os motivos para concretizar a tarifa. Bem-vindo. Que dia, Evandro Cini, que dia, viu? Muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, onde seguimos acompanhando as repercussões e também os desdobramentos dessas muitas decisões que foram tomadas hoje pelo governo dos Estados Unidos com relação ao Brasil. Esse pacote de sanções, assim está sendo chamado, assim está sendo tratado essa situação envolvendo os dois países politicamente e também diplomaticamente, viu? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje uma nova ordem executiva impondo tarifas de 40% a mais, portanto chegando até 50% para produtos brasileiros. A decisão foi confirmada pela Casa Branca e afeta diretamente o comércio bilateral entre os dois países, com um impacto em exportadores e importadores. Essa medida faz parte de uma estratégia mais ampla da atual gestão republicana para proteger a indústria norte-americana e reforçar o discurso nacionalista que foi tomado, que foi feito lá atrás, ainda durante a campanha de reeleição de Donald Trump. Segundo a atual administração, o Brasil estaria praticando concorrência desleal ao subsidiar determinados setores e desvalorizar artificialmente a sua moeda para aumentar as exportações. Embora não tenha sido detalhada na ordem, fontes ligadas ao Departamento de Comércio afirmam que a taxação atinge principalmente alimentos processados, bebidas alcoólicas, calçados, têxteis e bens industrializados. A decisão tem vigência a partir de 7 dias a contar de hoje, aumentando os custos de entrada de produtos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Em resposta, o Itamaraty divulgou uma nota afirmando que o Brasil lamenta a decisão e que tomará medidas compatíveis com o direito internacional para proteger os seus direitos. A Confederação Nacional da Indústria também se manifestou dizendo que a tarifa pode gerar prejuízos de bilhões de dólares por ano e comprometer empregos nos dois lados. Desde o início de 2025, Trump tem adotado uma postura mais agressiva com relação ao comércio exterior. Já foram anunciadas tarifas contra países da União Europeia, México e até aliados estratégicos como o Japão, por exemplo. Com o Brasil, o relacionamento se deteriorou após críticas do Planalto ao novo governo americano e também o aumento da presença chinesa em setores estratégicos no Brasil e nos países sul-americanos. Apesar do impacto imediato, o governo brasileiro ainda tenta uma abertura de diálogo diplomático para evitar que essa escalada comercial suba ainda mais. Até o momento, nenhuma rodada de negociação foi marcada entre as partes. Cine. Agora, Eliseu, além dessas sanções, veio também a sanção por meio da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. O que isso representa na prática? Na prática, representa que Alexandre de Moraes vai fazer parte da lista onde encontra-se, por exemplo, Cine, o PCC. O primeiro comando da capital. É a primeira vez na história da Lei Magnitsky que um ministro da Suprema Corte brasileira é nivelado junto com uma organização criminosa. E a partir de hoje, Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte brasileira, consta na lista de sanção da Lei Magnitsky, que permite que os Estados Unidos sancionem indivíduos estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos, criada inicialmente para punir autoridades russas envolvidas na morte do advogado Sergei Magnitsky. A legislação foi expandida em 2016 para aplicação global. Com essa sanção, Alexandre de Moraes terá, a partir de agora, imediatamente, todos os bens e ativos congelados em território norte-americano, e isso inclui contas bancárias, aplicações financeiras, participações em empresas, criptomoedas que
se ele tiver, ficam a partir de agora sob custódia americana, e quaisquer ativos registrados mesmo em nome de terceiros. Atenção para esse dado, porque parentes próximos e pessoas que tenham ligação com Alexandre de Moraes também podem ser sancionados caso fique comprovado a participação deles como laranja, com o termo laranja comumente utilizado aí no Brasil. Ele também perde o visto americano, algo que já tinha acontecido há alguns dias com a impossibilidade de entrada dele aqui. Fica proibido de realizar qualquer transação com cidadãos dos Estados Unidos e também não poderá operar empresas com qualquer vínculo com os Estados Unidos. Além disso, as punições da Lei Magnitsky têm efeito extraterritorial, ou seja, bancos e empresas de outros países passam a evitar qualquer relação com a pessoa sancionada por medo de ter retaliação dos Estados Unidos. O uso do sistema bancário em dólar e cartões de crédito internacionais, de bandeiras internacionais, também vão ser cancelados a partir de hoje, bloqueados, portanto, automaticamente. O Departamento de Estado norte-americano, Cine, alega que essa decisão foi tomada com base em evidências consistentes de abuso de poder e violações de liberdades civis no exercício da magistratura. Muito obrigado, Eliseu Caetano. Conversamos mais ao longo dessa edição aqui do Jornal Jovem Pan. Quero falar com as minhas amigas agora, Deise Ciocari e Dora Kramer, que estão conectadas conosco. Bom, Deise vai entrar aqui no estúdio. Bem-vinda, Deise. Muito bom falar contigo. Dora, bem-vinda também à distância, ou eu que sou bem-vindo aqui, porque você está aqui todos os dias. Eu não estou substituindo o nosso querido amigo Thiago Berraich, que está se recuperando de uma faringite. Um abração para você, o Berraich, saúde sempre. Dora, você imaginava, mesmo diante de todo o cenário de tensão que acompanhamos aqui ao longo das últimas semanas, que em relação ao ministro Alexandre de Moraes se chegaria a esse nível de sanção, o colocando numa lista de pessoas que hoje são, digamos, perigosas à segurança nacional norte-americana? Olha, era uma prosa cantada, né? Boa noite, Thiago, boa noite, Deise. Thiago, não. Boa noite para todos e boa noite à distância ao Thiago. E é muito legal ter você, viu, Evandro? Obrigado, não é porque Dora. não fica com ciúme, não, porque eu faço pergunta. Não, você sabe, né? Olha só. Olha só, essa aplicação dessa lei contra o ministro Alexandre de Moraes era uma coisa que vinha sendo falada. Eu pensei até que eles fossem estender, e até podem estender, porque você vê que a manifestação do Marco Rubio foi de que isso foi só um aviso, né, a outros ministros do Supremo. E se configura, evidentemente, uma perseguição política, né? E a ironia da história é que essa lei foi criada justamente para ser usada como ferramenta de proteção contra a violação de direitos humanos. Ora, uma decisão desse tipo, ela é uma caçada por parte de quem acusa o ministro Alexandre de Moraes de fazer caça às bruxas. É uma caçada contra o ministro para ver se consegue forçar o Poder Judiciário a se dobrar às vontades da Casa Branca. Ô, gente, se isso não é violação de direito de um Estado democrático independente, eu não sei mais o que é agressão. É, obviamente, uma violação, é uma perseguição política, e eu vou deixar que a gente vai ter gente aqui entendida do assunto de relações internacionais, de direito constitucional, porque eu fico me perguntando se há alguma maneira de se recorrer a algum dos Estados Unidos ou algum organismo internacional, ou se não, se é cumprir e pronto, né? Pois é, Dora, eu já conversei com alguns especialistas hoje e há alguns mecanismos, mas são questões bem burocráticas e dá realmente para a gente entender daqui a pouco com os entrevistados que vamos receber. Agora, Deise, eu quero falar com você de toda a sinalização política que isso traz, porque o tarifaço, ele entra em vigor daqui 6 dias, mas não da maneira como se esperava. Vários produtos, quase 700, foram tirados dessa lista de taxação de 50%. Ou seja, com tantos produtos retirados, fica o quê? Um recado político. Ao mesmo tempo em que se sanciona também um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro. O que resta agora de resposta a este governo? Porque ele tem um caldo bem entornado aí para provar e tentar tirar o amargor. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Evandro. Boa noite, Dora.
Boa noite ao Thiago, que está nos assistindo também. Boa noite à audiência da Jovem Pan. A gente tem algo aqui que, pelo menos da última semana para cá, vinha sinalizando que poderia ter uma escalada, mas o que fica muito claro no meio dessa conversa toda é que, obviamente, não é uma pauta econômica, né? Visto que o Brasil teve superávit com os Estados Unidos em 2024, e o efeito para a gente, ele é devastador tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né? Por que eu falo isso? O Brasil vai perder bilhões em exportações, provavelmente vai ter um efeito inflacionário muito grande, e a mensagem do Donald Trump, o que fica aqui é muito claro politicamente. Alianças comerciais, elas não são mais construídas com base em previsibilidade, confiabilidade e até pactos econômicos. Elas são construídas com base ideológica. Então, isso muda todo o jogo multilateral, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e mostra que agora, quando se atrela uma punição econômica ao Brasil, principalmente em relação a essa ideologia do Bolsonaro, o que a gente tem agora não são mais regras nem previsibilidade, né? A gente vai ter que lidar com outros aspectos. Ao Brasil, no meu entendimento, o que resta é fazer alianças diplomáticas muito fortes e elaborar uma estratégia que seja firme e coesa.